Olá para vocês. Eu prometi Olá. dar um briefing a diário, estou me esforçando para cumprir isso, e também a coletivas de imprensa nessas condições, e agradeço pela cooperação de vocês. Primeiramente, quero elogiar o povo de Israel. Eu chamei essa operação de Eis que um povo se levanta como um leão, se levanta como um leão, e se exalta como um leão jovem. Antes de tudo, os elogios vão para o povo de Israel e para os cidadãos de Israel. A sua postura é maravilhosa, firme e determinada, com um espírito grandioso. Hoje eu disse a um dos entrevistadores que me entrevistaram no exterior, eu disse, vocês se lembram do espírito do Blitz? Como o povo britânico resistiu então na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas? Esse é o nosso espírito e ainda mais forte. E eu tenho orgulho de vocês, porque é do povo que vem a grande força tanto dos cidadãos quanto dos nossos combatentes, do nosso exército maravilhoso e de todas as forças de segurança, que estão fazendo um trabalho excepcional. Estamos enfrentando uma ameaça existencial dupla. Estamos totalmente determinados a eliminá-la e estamos eliminando. Quero dar a vocês um breve panorama sobre as nossas conquistas até agora. Primeiro de tudo, o núcleo, a maior ameaça existencial. No início da guerra, atingimos com força justamente os principais cientistas. Até agora, eliminamos 10. Ainda não terminamos, há alguns que ainda vamos a completar. Nós atingimos a principal instalação de enriquecimento nuclear do Irã, Natanz, causando um dano muito grave. Nós agimos contra e destruímos indústrias de produção de centrífugas. Estou apenas lendo aqui, também atingimos as instalações de conversão de urânio, que são essenciais para a obtenção de armas nucleares, e ainda não terminamos. Nós continuamos destruindo alvos nucleares de forma sistemática. Segundo ponto, os mísseis balísticos. Nós atingimos e continuamos atingindo as fábricas de produção, uma após a outra. As fábricas que produzem essas armas mortais, nós simplesmente as eliminamos uma a uma. Nós neutralizamos centenas de mísseis balísticos. Nós atingimos um número enorme de lançadores. Não importa quantos mísseis eles tenham, a questão é quantos lançadores eles têm, e nós também estamos eliminando esses, um após o outro. E ainda não terminamos, não vou entrar em mais detalhes. Nós eliminamos a cúpula de segurança do Irã, incluindo 3 chefes do Estado-Maior, o comandante da Força Aérea deles, 2 chefes da Inteligência Militar, 2. Ontem eliminamos mais um, tanto do Exército quanto da Guarda Revolucionária. Nós atingimos o chefe do departamento de operações deles. Estamos eliminando eles um por um, e aqui também ainda não terminamos. Conquistamos o controle aéreo, Israel domina os céus de Teherã. Acho que não dá para exagerar a importância do que estou dizendo agora. Ou seja, abrimos uma verdadeira rodovia aérea para Teherã, estamos controlando os céus de Teherã, atingimos os sistemas de defesa que são os mísseis terra-ar que estavam em uma das redes mais densas do mundo e simplesmente eliminamos isso e no oeste do Irã e também em outros lugares. Eu posso dizer, no oeste e norte do Irã, aqui também ainda não terminamos. Eliminamos muitos dos drones deles, na verdade eles tinham milhares de drones, basicamente destruímos metade deles. 1000 cartas não chegaram, e outras também apresentam muitos problemas que não vou detalhar. Atingimos os radares principais deles, e isso é muito importante em todos os aspectos. Atingimos alvos do regime, os quartéis generais deles, a estação de transmissão totalitária deles e outros alvos sobre os quais vocês ouvirão em breve. E claro que fazemos tudo isso mesmo quando esses alvos estão localizados bem no meio de áreas povoadas, inclusive em Teherã. Nós evacuamos a população, e as pessoas saem desses lugares. Tenho orgulho do nosso exército, do comando da frente interna, das equipes de resgate, dos pilotos e das equipes de solo incríveis, dos técnicos que trabalham como uma máquina bem ajustada, do nosso setor de inteligência que faz maravilhas, de todos os soldados das FDI, de todos, dos agentes do Mossad. Um trabalho excepcional. Tenho orgulho do povo de Israel, tenho orgulho das nossas conquistas. Estamos a caminho da vitória. Se alguém ainda tinha dúvidas sobre isso, hoje o mundo começa a entender. E vocês sabem quem mais entende isso? O Irã entende isso, esse regime entende isso.
E por isso esse é um grande feito de todo o povo de Israel. Eis que um povo se levanta como leão e se ergue como um leão jovem. Agora perguntas, por favor. O primeiro-ministro vai responder agora às perguntas. Ele começa com Tamir Morag, do canal 4 Sova. Ok, vamos passar para Nadal e para o rei número 244. Olá, senhor primeiro-ministro. Os cidadãos estão interessados em saber se querem interromper as negociações. Israel concordaria em interromper as negociações caso houvesse uma pressão tão forte? Eu não me surpreendo. Eles querem sinalizar dessa forma, porque estamos atingindo-os duramente. Mas é claro que eles querem parar. Querem parar e continuar produzindo os instrumentos de morte, tanto as armas nucleares que ameaçam a nossa existência, quanto, obviamente, os mísseis balísticos. E nós, é claro, estamos comprometidos em eliminar essas duas ameaças. Se for possível conseguir isso de outra maneira, por favor, mas demos uma chance a isso por 60 dias. Enquanto eles conduzem negociações com os americanos repetidamente Sim, o ditador do Irã publica tweets dizendo que Israel será destruído. Muito obrigado. Nós não caímos em tentações. Eu quero o resultado. Queremos 3 resultados principais: eliminação do programa nuclear, eliminação da produção, capacidade de produção de mísseis balísticos, eliminação do eixo do terror. E nós, claro, vamos fazer o que for necessário para alcançar esses objetivos, e estamos muito bem coordenados com os Estados Unidos. Por favor. Moria depois dele. Sim, Tamir Morad, por favor. Ok, tudo bem, antes estava no mudo. Então, quero perguntar em continuação à pergunta anterior, o que a linha vermelha de Israel agora em relação às conversas com o Irã? É o mesmo modelo de lobby que você mencionou? Israel aceitaria menos do que isso? E, no geral, estamos interessados agora em algum tipo de cessar-fogo com os iranianos, ou vamos até o fim, até a queda do regime? Antes de tudo, estamos interessados no resultado que mencionei, e o resultado são essas 3 eliminações que falei. Não abrimos mão disso, e o povo de Israel não vai se contentar com menos do que isso. Em relação ao regime, olha, isso pode ser um resultado. Definitivamente é um resultado, porque esse regime é fraco. Ele de repente entende o quanto ele é fraco. Ele espalhou seu terror, seu medo por toda a região, sobre os cidadãos do Irã, claro, mas por toda a região, na verdade sobre o mundo todo. E nós provamos que quando o povo se levanta como um leão, nossos leões, nós mudamos todo o equilíbrio de forças, mudamos a face do Oriente Médio. Nós definitivamente podemos ver que haverá mudanças enormes no Irã. Hoje eu falei na IRA International. Eu também estou publicando vídeos para o povo iraniano. Recebo respostas incríveis. Milhões assistem a isso dentro do Irã. Milhões. Não é a primeira vez, mas hoje eles estão cheios de esperança. Eles entendem que o regime é muito mais fraco do que pensavam. Eles percebem isso, e isso pode trazer resultados. Lembro a vocês que ninguém previu a queda rápida da União Soviética. Poucos previram a queda do regime Assad dias antes de acontecer. Aliás, eu pensei que depois que eliminamos, eu ordenei eliminar Nasrallah, e fizemos o que fizemos com o Hezbollah. Eu achei que esse regime estava prestes a desmoronar, e de fato desmoronou, por isso não se pode prever o resultado. Mas esse certamente pode ser o resultado da ação poderosa que estamos realizando, que é uma ação histórica. Estamos mudando, como eu disse no segundo dia da guerra, estamos mudando a cara do Oriente Médio, e isso pode trazer mudanças profundas até mesmo dentro do próprio Irã. Moria Ashraf tem 13 anos. Senhor primeiro-ministro, neste momento, quanto essa operação está atrasando o programa nuclear iraniano? Nós os atrasamos 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Será que conseguimos realmente estimar isso? E também os Estados Unidos pretendem se juntar e ajudar Israel também no ataque, e não apenas na defesa? Obrigado. Antes de tudo, nosso objetivo é eliminá-lo. É como um câncer. Você sabe que tem um câncer que está prestes a te matar. Você remove o câncer, faz outros tratamentos também, e pode ser que um dia ele volte.
Mas eu acredito que estamos afastando eles, digamos, por muito, muito tempo. Não posso entrar em detalhes, porque temos boas estimativas e não estamos parando. Ainda temos outros objetivos. Vamos realmente fazer aqui um tratamento de raiz. Eu digo para vocês há 40 anos atrás eu já alertei, acho que foi 3 anos depois da criação, ou alguns anos depois da criação do regime dos ayatolás no Irã, e eu disse que o perigo, também escrevi isso, que o maior perigo para Israel é que esse regime consiga armas nucleares que ameacem a nossa própria existência e também o mundo inteiro. Acho que hoje havia aqueles que riram e descartaram isso, viram como um truque político meu, porque ao longo dos anos também atuei de várias maneiras, em diferentes governos sob minha liderança para atrasá-los, prejudicá-los, mas é claro que chegamos à hora 12. Não existe hora 13. Se você não agir na hora 12, pode ser que não haja uma hora 13. E por isso, no último momento, fizemos o que precisava ser feito. Com vontade de viver, agimos e nós agimos. Às vezes, ao contrário das previsões de muitos, das avaliações de muitos, nós realmente superamos todas as expectativas e fazemos coisas que realmente mudam a situação. Em relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos nos ajudam, o governo Trump nos ajuda. Eu mantenho contato com ele quase diariamente, falei com ele recentemente, antes disso também falei com ele, é praticamente um contato diário, contínuo. E antes de tudo, eu aprecio muito a ajuda que eles nos dão, junto com o nosso esforço. Os pilotos deles também interceptam mísseis, eles têm 2 baterias de defesa TID aqui no país, também têm navios Aegis, nós valorizamos muito isso. Quanto às ações deles, o governo Trump vai decidir o que é melhor para a América, eu respeito a vontade deles, nós seguimos com o nosso próprio plano. Eliminar essas ameaças e toda contribuição será bem-vinda, como costumamos dizer por aqui. Vamos em frente, Suleiman Vatsu, canal 11 aqui. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Depois do que você disse, é possível eliminar o programa nuclear? Dá para fazer isso sem atacar o site de Fordo? E Israel tem capacidade de fazer isso sozinha, sem os Estados Unidos? Eu sou de Nagamba. Eu ouvi dizer, Suleiman, eu estou te ouvindo, não estou? Então me responda direito. Me responda, estamos comprometidos em enriquecer este dia, estamos comprometidos em enriquecer este dia. Essa é uma obrigação do Estado de Israel, das forças de defesa de Israel e das nossas instituições de segurança. Nós estamos fazendo isso e não vamos desistir, e ao mesmo tempo quero dizer que também não desistimos. A libertação dos nossos reféns em Gaza. Eu disse que agimos, como vocês se lembram, nos voltamos ao Líbano para lidar com o Hezbollah. Eu disse, isso vai ajudar a trazer a libertação dos nossos sequestrados, e de fato trouxe a próxima etapa de libertação, tão preciosa e importante dos nossos entes queridos. Havia 255 sequestrados. Até hoje, recuperamos 202, dos quais 148 vivos e 54 corpos. Restam ainda 53, 20 vivos, 2 em estado gravíssimo, 31 corpos. Nós vamos trazer todos de volta. Existe aqui um potencial. Nossa ação no Irã, certo? Na verdade, ela retira o principal apoio. Não, o principal apoio não era o Hezbollah. O principal apoio é o Irã. E quando atingirmos o Irã, estamos atingindo o principal apoio de todos os enviados. Todo mundo entende isso. E ao lado da campanha no Irã, eu não tiro os olhos dos sequestrados nem por um momento. Dê instruções. Existe aqui uma oportunidade, existe aqui um potencial. Pretendo aproveitar todo o potencial. Estamos trabalhando para alcançar todos os nossos objetivos de guerra. Mas é claro que eu não podia compartilhar com vocês os longos meses em que preparamos essa operação, as instruções que dei, as diretrizes como chamam no Exército, e tudo o que fizemos anos antes, mas especialmente agora, no último ano, nos últimos meses, eu não podia compartilhar com vocês o que estávamos prestes a fazer, também em relação à ameaça dos mísseis, que hoje todos entendem que é uma ameaça existencial e que estamos eliminando.
E eu também não podia compartilhar com vocês nossos planos para eliminar a ameaça nuclear, mas hoje vocês entendem que tudo está muito mais organizado. Eu estou determinado, nosso povo está determinado, nosso exército está determinado, nossos órgãos de segurança estão determinados. E quero dizer a vocês que há uma compreensão crescente no mundo de que é isso que precisa ser feito. Eu converso com líderes mundiais, falo com eles e eles dizem: nós entendemos o seu direito e a sua necessidade de autodefesa. Eu disse a eles que Churchill certa vez falou sobre o que ele chamou de slumber, o sono das democracias. As democracias adormecem e só acordam quando ouvem o barulho do gongo, dos símbolos, aquele há perigo terrível. E acordam, às vezes não acordam a tempo, nós não deveríamos ter acordado a tempo. Eu acompanho essa ameaça há anos, venho agindo contra ela há anos e nós agimos também agora. Tínhamos que fazer isso. É isso que uma liderança responsável deve fazer e foi isso que fizemos. Mas eu não poderia ter feito isso sem vocês. Eu digo isso de coração, não apenas da boca para fora. O espírito do povo. Nossos combatentes, nossas leoas, nossos heróis e o nosso povo. Eu converso com os prefeitos, tento falar com todos, também vou aos locais destruídos e vejo o espírito do povo, eu vejo essa união, essa força. E eu digo a vocês que estamos a caminho da vitória total. Agradeço a vocês, continuaremos também nas próximas vezes. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. A pergunta é se é possível, Dosari. Vocês podem mudar o que disse? Espera. Ok, agora espera. Sim. Sim. Mas, por favor. Sim. Por favor. Muito obrigado. Você disse em uma entrevista à ABC que a eliminação de Khamenei não levaria a uma escalada na região, pois a fonte é o regime dos ayatollahs. Perguntei em quais condições isso aconteceria e se isso já está na mesa? Eu não especifiquei e não vou detalhar aqui todos os planos do governo da nossa guerra. Eu também não disse o que vamos fazer ou não fazer. Só estou dizendo para vocês, e acreditem em mim, vamos fazer tudo o que for necessário. Estamos a caminho da vitória, de eliminar essa ameaça dupla. Nós vamos conseguir isso. Posso perguntar? Mais uma pergunta? Sim. Itamar Schneer. Itamar Schneer, do IME, por favor. Muito obrigado. Queria perguntar o que já perguntaram, então vou perguntar algo pessoal. O casamento do Avner vai acontecer? E mais, você não fica desapontado que aliados como França e Reino Unido, que ajudaram em outubro, agora não ajudam na interceptação? Na verdade, há sim disposição para ajudar. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Também conversei com eles, tanto com os líderes da França quanto do Reino Unido. Sim, há uma boa disposição. Todos veem-os. Realmente, as nossas conquistas impressionantes. Hoje visitei uma das bases da Força Aérea com nossas equipes de solo, nossos excelentes pilotos e técnicos. É simplesmente um prazer vê-los. Então, eles me deram isso. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui é o pino de segurança das nossas bombas de precisão, que não tem igual no mundo. Não existe nada parecido no mundo. E eu sou grato realmente a todos que contribuíram para isso. Também sou grato ao presidente Trump. O que ele está fazendo realmente muda todo o cenário. E além da campanha militar, na defesa, no ataque, também há uma campanha diplomática. Estamos trabalhando nisso sem parar. Isso permite muitas coisas, inclusive com aliados que às vezes é melhor que fiquem nos bastidores. Mas Israel está recebendo aqui um enorme apoio. Aliás, também entre o povo americano, quase todo ele, claro que há exceções. Tem esse movimento que supostamente diz a América First. Então eu disse que vou falar isso em inglês. Falei agora em uma entrevista para uma das redes americanas. Eles gritam o tempo todo morte à América. Não é só morte a Israel, é morte à América. Esse é o principal objetivo. Então eu disse que posso entender o América First. Eu não consigo entender o América Dead. É isso que eles querem. Então, será que eles querem que esse regime, que já tentou eliminar o presidente Trump 2 vezes, tente me eliminar também? Uma vez só? Provavelmente mais uma vez e não só isso. Eles também estão mirando nossos principais ministros. Será que queremos que esse regime, que explodiu embaixadas americanas, que matou e feriu milhares,
milhares de soldados americanos no Iraque, no Afeganistão, que matou 241 fuzileiros navais em Beirute, que tentou explodir um restaurante no coração de Washington, que realmente fez essas coisas e na Argentina explodiu o nosso. A nossa embaixada e o centro judaico lá, explodiu as embaixadas dos Estados Unidos. Vocês querem que esse regime tenha mísseis balísticos e mísseis intercontinentais? Por que eles estão trabalhando nisso para destruir as cidades dos Estados Unidos? Vocês querem isso? Eu estou informando vocês, e essa é uma informação verdadeira. Eles planejam, falam abertamente que vão desenvolver mísseis balísticos para alcançar os Estados Unidos. Agora, 8.000 quilômetros é o objetivo. Se acrescentarem mais milhares de quilômetros, chegam a Nova York. Então o problema não é só Tel Aviv. O problema são todas as cidades da Europa e também dos Estados Unidos. Acredite, os líderes entendem isso muito bem. Além disso, eles queriam entregar essas bombas, e falam sobre isso, para os outis, para seus representantes. Isso é terrorismo nuclear turbinado. Isso é um perigo para o mundo inteiro. Então Israel faz tudo e nós fazemos tudo para proteger nosso povo e país. Depois de 3.500 anos de história judaica, eu não vou permitir, e vocês também não vão permitir, que os ayatolás, o regime dos ayatolás, acabem com a nossa história. O que vai acabar é a história deles. E mais do que isso, posso dizer a vocês que nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo graças à nossa imensa unidade, às nossas capacidades, aos nossos planos. O nosso espírito de vida é de um povo que ama a vida, que está disposto a lutar e agora deu um exemplo para toda a humanidade. E isso ficará registrado na história. O que está acontecendo hoje, eu digo a vocês, como filho de um historiador, mas qualquer um pode entender isso. Isso vai entrar para a história da humanidade. O que está acontecendo hoje, eu digo a vocês, como filho de um historiador, mas qualquer um pode entender isso. Você é o primeiro? Canções da festa israelense de hoje. Senhor Primeiro-Ministro, você disse que a campanha no Irã necessariamente vai impactar o retorno dos sequestrados, mas por enquanto estamos vendo que as forças estão saindo de Gaza e a guerra está sendo necessariamente afetada nessa frente. Então é uma questão de semanas, meses, até que você possa concluir também essa campanha com vitória. De novo, não vou entrar na divisão e no uso das forças. Estamos fazendo muito, como vocês sabem. Também estamos agindo para separar o Hamas da distribuição de alimentos. Isso é algo muito, muito importante. Nós vamos derrubar esse governo. Acreditem em mim, estamos superando o Irã, vamos superar também esse braço do Irã. Mas meu objetivo também é conseguir a libertação de todos os sequestrados, como eu disse, tanto os mortos quanto os vivos, e nós vamos alcançar esses objetivos. Qual foi a pergunta que você fez? A segunda parte. Eu pergunto, isso é uma questão de semanas, meses até que você realmente conclua também essa campanha com vitória. Ou seja, com a devolução dos sequestrados e a eliminação do Hamas, o colapso do Hamas, essa campanha vai durar o tempo que for necessário até cumprirmos todos os nossos objetivos. Eu não vou entrar em detalhes sobre os planos, os objetivos, nossos prazos. Acredite em mim, está tudo muito organizado, muito bem estruturado. Acho que hoje todos entendem que estamos trabalhando de forma muito inteligente, muito determinada. Estamos determinados a alcançar todos os resultados que dissemos que iríamos alcançar. Yair Cosin, da Galatas, por favor. Olá, primeiro-ministro. Com sua permissão, só gostaria de continuar a pergunta da Shiri. Nesse aspecto, entendemos que o nosso povo realmente enfrenta muitos desafios com coragem. A pergunta é se ele deve se preparar para 2 semanas, 3 ou mais. E se o senhor puder detalhar sobre a brecha que mencionou ontem em um dos vídeos que compartilhou, quando falou sobre uma brecha que identificou nas negociações com o Hamas. Obrigado. Lembro a vocês que estamos apenas no quarto dia, e vejam o que já conseguimos realizar. E eu acho que temos perseverança, fôlego e uma força de espírito que garantem que poderemos enfrentar qualquer desafio. Não vou dar prazos novamente, mas acredito que vamos alcançar nossos objetivos. Por favor, faça a segunda pergunta. Ontem você disse que identificou uma brecha nas negociações. O chefe do Conselho de Segurança Nacional, Sashia Nedbi, também disse isso hoje na Rádio Galeit Zahal, que vemos movimentação do Hamas desde o ataque no Irã. Pode detalhar mais qual é essa brecha que você identificou nas negociações?
Posso dizer o seguinte: Vitor fez uma proposta. Nós, esperamos. Como resultado da pressão que estamos exercendo justamente agora em Gaza, parece que houve algum tipo de movimentação. Diante dessa movimentação que recebemos dos mediadores, eu dei uma resposta e concedi um mandato mais amplo, porque vejo aqui um potencial e não pretendo desperdiçar nenhuma oportunidade. E nós construímos uma resposta. Agora estamos aguardando uma resposta para a nossa resposta. Além disso, não quero entrar em detalhes porque não desistimos. Atuamos em várias frentes ao mesmo tempo. Isso chamam de dividir a atenção? Eu não acho. Acho que é focar a atenção nas nossas principais missões, claro, no Irã, mas também em Gaza. Estamos trabalhando muito forte nessas duas frentes. Está claro para vocês que, se o Irã cair, ou pelo menos essa ameaça for eliminada, isso muda tudo. Não acho que mude o mundo, mas certamente muda a situação com os braços ao nosso redor. Há aqui algo muito grande, muito histórico, não há outra palavra. Eu também uso essa palavra, uma palavra que uso com parcimônia, assim como a palavra estratégico, mas isso também é algo estratégico e também é algo histórico, e acho que isso traz boas notícias. A Kiva vai ser a primeira fonte. Primeiro-ministro, o senhor acredita que os Estados Unidos acabarão participando de um ataque, não apenas da defesa, contra o Irã? E qual a situação do programa nuclear neste momento? O que vocês sabem? Quanto conseguiram atingir e quanto não? Conseguimos atingir muita coisa, mas ainda mais a fazer e nós vamos fazer. Em relação aos Estados Unidos, não pretendo falar em nome do presidente Trump. Ele faz isso muito bem por conta própria, mas ele compartilha o objetivo de que o Irã não tenha armas nucleares, que não tenha capacidade de enriquecimento, porque se tiver essa capacidade, terá capacidade nuclear, e esse objetivo também será alcançado. Jonathan Lippes. Obrigado. Última pergunta, primeiro-ministro Jonathan Lippes Aretz. Sim, por favor. Olá. Você definiu que a guerra tem como objetivo conter as capacidades nucleares do Irã, a ameaça balística contra Israel. Queria perguntar qual o significado do ataque de hoje ao canal de televisão iraniano? Isso é o objetivo da operação militar? Isso não expõe a mídia israelense à retaliação do Irã? Nós também atuamos contra alvos do regime. Eu já disse a vocês que atingimos o que eles chamam de pó, a cúpula de segurança deles, comando e controle, realmente de uma forma excepcional, com um golpe surpresa que também ficará registrado na história militar. Falaram sobre os pagers? É muito, são pagers até com esteroides. Mas nós realmente pretendemos concluir esse trabalho, e uma das principais ferramentas há algumas ferramentas que esse regime possui, e nós estamos atingindo, inclusive uma estação de transmissão que não é uma estação de transmissão. Não é uma estação de notícias. É uma ferramenta de um regime totalitário que esconde dos cidadãos de Teherã, na verdade dos cidadãos do Irã. Ele esconde deles a situação, a realidade, e claro que isso dificulta muito, mas muito mesmo, para eles, com essa capacidade de, basicamente, colocar uma máscara no rosto do povo iraniano. Ao mesmo tempo, também estão se abrindo outros canais pelos quais os cidadãos do Irã, que anseiam se libertar desse regime opressor, podem descobrir a verdade. E isso é importante, por um lado, para conter o grande poder de propaganda que eles têm, e por outro lado, para abrir, de fato, os olhos para a verdade. E eu vou dizer por que isso é importante. Porque ainda existe, na liderança iraniana, um duplo equívoco. Primeiro, eles subestimam nossa capacidade de resistência, e estão descobrindo isso dia após dia. E mais uma vez, eu me orgulho de vocês, soldados de Israel. E o segundo ponto é que eles tentam esconder do público iraniano o quanto eles são fracos, porque têm muito medo de nós. Eles têm medo de nós, e no momento em que percebem que esse monstro, que supostamente pode tudo, que tem todo esse poder, na hora em que entendem que não é bem assim, isso realmente abre uma brecha da qual eles têm muito, mas muito medo. Por isso, nós também atingimos essa estação de transmissão totalitária, como defini, assim como outros alvos do regime. Vocês ainda vão ouvir sobre isso. Estamos fazendo isso de forma muito sistemática, e é por isso que eles têm medo, inclusive nos momentos em que atingimos a estação de transmissão.
Muito obrigado a vocês. Fico feliz em continuar com isso e agradeço pela colaboração e compreensão de vocês. Obrigado.